Hackeando a Criatividade. Como fazer para ter ideias transformadoras de negócio. A gente já tava num papo de aquecimento aqui antes, né? Então, a gente quer te ouvir, Gabi. Como que você faz isso? Cara, pra mim, assim, ó, o processo criativo, ele passa muito por me desligar da operação, não tá no dia a dia operacional. E eu sou uma pessoa muito visual, então quando eu tô em lugares bonitos, quando eu tô em lugares com vibe, a minha criatividade aflora, tá? Então eu sou uma pessoa que eu preciso me desligar. No escritório eu não tenho novas ideias. Quando eu tô num hotel 5 estrelas no Ceará, eu tenho novas ideias. Então o meu processo criativo se aflora, né, nesse formato. E como é que a gente faz, cara? Agora eu vou falar uma coisa... se eu tivesse aprendido isso antes, minha vida teria sido muito mais fácil. Quando vem um processo criativo... O que acontece? Eu jogo pro meu time operacional, o meu time operacional, ele transforma isso em um projeto visual, e aí a gente começa a discutir. Mas onde que tá a grande sacada do processo criativo de você conseguir criar bons produtos? Você tem que enxergar e saber que esse produto da porta para trás ele é visto de uma forma e da porta para frente ele é envelopado de outra. Então a gente tem que entender bem qual que é o nosso interesse com esse produto e qual que é o interesse que os clientes, que as pessoas de fora vão ter com esse produto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, claro. Eu criei o Resenha Cast. Resenha Cast é o podcast da resenha. Como qualquer podcast, como 99% dos podcasts, a gente nasce sem audiência. E como 99% dos casos, é muito difícil construir audiência. Então eu consegui... O que eu percebi? Eu falei, cara, eu vou criar um podcast. Eu consigo levar as pessoas mais fodas do Brasil para estarem nesse podcast. O meu ativo raro é esse. Não é o podcast. Definitivamente não é o podcast. Meu podcast vai nascer sem audiência, vai ter uma audiência baixa, como quase todos. Eu tenho que ser realista. Então qual que é o meu superpoder? Meu superpoder é o meu networking, tá? Porque eu consigo, mesmo para um podcast de merda, um podcast que não tem audiência, eu consigo levar a gente foda. Isso é raro. Normalmente o cara foda, ele não dá o tempo dele para essas coisas. Como é que eu faço para esse produto fazer sentido? Hoje o meu tempo tá escasso, meu tempo é caro. Como é que eu faço para fazer sentido? Criamos um produto chamado Power Content. Power Content, basicamente, olha que loucura, cara. Porque tudo isso é na minha cabeça do zero. Não existe, eu não copiei de nenhum lugar. Lá no Ceará, tomando vinhozinho. Esse foi na Itália, esquiando, olhando pra montanha. Pô, nada mal, hein? Nada mal. Então, vamos lá. Eu falei, porra, isso daqui precisa fazer sentido. Eu não vou dedicar o meu tempo, não vou tomar o tempo das pessoas para fazer um podcast sem audiência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Eu vou criar um podcast do qual, na primeira meia hora de papo, eu bato um papo com a pessoa. Na segunda meia hora de papo, eu chamo empreendedores diferentes para fazer perguntas pro convidado. Beleza, legal. Mas aonde que tá o diferencial? Aonde que tem algum sentido? Eu monetizei isso. Os empreendedores hoje, as pessoas querem ter acesso a conteúdo. As pessoas, elas não querem... As pessoas, às vezes, elas estão abrindo podcast, mas elas não querem ter um podcast. Elas querem o corte do podcast. Claro. Então, o que eu fiz, cara? Eu produtifiquei, eu vendi por um valor X 3 vagas em conversa com 3 convidados fodas. Então, o João quer ter convidado com o CEO da Heineken, com o fundador da Azul, com o presidente da World Surf League. Beleza, esse cara, ele não vai chegar nesses caras. Eu chego nesses caras e você vai ter acesso a gravar com esses caras. Então a pessoa me paga para ter acesso a gravar com os meus convidados no meu podcast e a gente entrega para essa pessoa cortes especiais dela batendo papo com o convidado. Ou seja, para a rede social dele é legal, mas provavelmente esse cara também não tem audiência na rede social. Que é normal, 99% das pessoas, 0,9, não tem audiência suficientemente relevante na rede social. Sim. E aí eu ensino esse cara que o fato, porque a minha vida foi assim, a minha vida ela começou a se construir quando as pessoas viram que eu estava perto de muita gente importante, quer dizer, esse cara é importante também. Então foi assim que eu consegui criando a minha imagem, sempre estando em lugares legais, com pessoas legais, fazendo coisas legais. Então a partir do momento que esse cara, que o João, gravou conteúdo com o diretor da Heineken, com o fundador da Azul e com esses caras fodas que eu tô levando, meu irmão, quando esse cara for falar com um cliente, ele mostra, olha aqui, eu tava batendo um papo com o fundador da Azul, eu tava batendo... É do caralho. A credibilidade dele vai lá pra cima. Cola a autoridade de um no outro, Cola a tendência é colar quando aparecem juntos, né? Aparecem juntos, e os caras estão aparecendo juntos de fato, entendeu? E, cara, E você criou isso como? Eu criei isso na Itália, eu tinha esquiado uma noite, depois Então o processo seu criativo, ele passa muito por estar num lugar diferente, com a vibe boa, desligado da operação e assim, quase que como tá no banheiro tomando banho e... Mas é que É o Gabi... que são o dois Gabi- processos o Gabi, criativos, ele Jorge. tem O esse processo- autoconhecimento também, entendeu? É. Ele sabe, eu sou um cara visual.
Não é todo mundo que sabe disso, sobre si. O processo criativo tem duas partes. Uma é você ter a ideia do produto. A outra que é complexa e também exige criatividade, uma é você ter uma ideia, a outra é você envelopar essa ideia em produto. Então, para mim, o processo criativo se divide em duas partes. A primeira parte do processo criativo, eu preciso estar num lugar maravilhoso, foda, na vibe. Boa. A segunda parte do processo criativo, eu preciso ver um esboço de um PDF, de um projeto, e a partir daí eu consigo criar isso em um produto. Pensar como vai ser a venda. Como vai ser um produto, como você produtifica E isso. Gabi, quanto tu acha que o crescimento da tua empresa foi puxado por isso versus as outras máquinas de crescimento do tipo? Tem empresa que cresce mediante investir em anúncio, no volume. Tem empresa que cresce mediante uma execução muito forte, muito porrada. Tem empresa que cresce mediante criatividade, inovação, criação. Quanto tu acha que isso justifica o crescimento da resenha? Juntou duas coisas. Cara, o crescimento da resenha ele só existe por dois fatores. Odeio gente metida, tá? É importante deixar isso claro pra audiência. Eu não sou metido, mas eu também falo a verdade das coisas ruins e boas. Então, nasceu porque tem um louco igual eu por trás, tendo ideias e tendo visão das coisas. E eu sei muito bem enxergar todas as nuances de um produto. Eu não sou aquele lunático que cria um produto que não vai ser executável depois. Não, eu sei, eu consigo enxergar. Só que depois foi as contratações que eu fiz. Eu tenho um time muito bom, cara. Eu tenho um time muito bom e eles operacionalizam tudo de uma forma muito boa. Então juntou um cara pra frente igual eu, mas eu não sou o cara operacional, velho. Eu não sou. Se dependesse da minha habilidade de operacionalizar, a gente ia pra merda. Esse é um outro autoconhecimento que o Gabi tem, que não é a maioria das pessoas que tem, cara. Você tem muito essas... eu sou assim, eu gosto disso, aquilo, e faz questão de ficar fora no que tu não gosta. Cara, potencializar o seu superpoder. Hoje, quando a gente contrata alguém, a gente contrata e quase sempre, cara, a gente contrata pra posição errada. Aí a gente começa a ver, e meu time, isso virou uma cultura na empresa, a gente começa a ver a pessoa trabalhando, a gente entende que a potência máxima dela não tá onde ela tá. Então a gente mexe muito internamente pessoas. Isso... Fala mais disso, cara. A gente tem um pouquinho de tempo ainda aí. No outro episódio a gente pode falar disso. Então vamos fazer o próximo com o Gabi. Você tem um tempo pra mais? Eu tenho, então o papo tá bom, eu tenho. Então tá. Outra coisa. Vocês acham que o cliente sabe o que ele quer? Cara, eu acho que sim, mas tem coisa que ele não sabe que ele não sabe, como qualquer ser humano, né? Então, tem coisas que eu nem sei que eu não sei. Tem coisas que eu nem sei que existem. Então, eu acho que o começo do processo de criação, particularmente, eu faço vindo dos problemas que o cliente tem, do que ele me fala, do que ele reclama. Mas tem coisa que ele não vai me dar pronto. Ele consegue verbalizar e falar o que ele quer. Quase nunca. Mas a dor tá lá. Tá lá. Só ele não sabe verbalizar, eu acho. Pensando no meu produto, que é a comunidade, nunca alguém vai falar que quer comprar o que eu vendo. Não existe isso. É um produto totalmente não ortodoxo. Então, com certeza, no meu caso, o cliente nunca, mas nunca, tá? Eu tô falando, acho que sem exceção. Eu nunca tive alguém que falou, eu quero comprar uma comunidade assim, assim, assado. Não, cara. A gente tem que falar pro cara que a gente tem um negócio assim e o cara falou, opa, isso aí vai ser importante pra mim. Não tinha nem pensado. Então, no meu caso, não aparece a pessoa querendo comprar o que eu vendo. A gente precisa criar um nível de consciência na pessoa pra depois vender. Então, no processo criativo, é necessário entender as nuances do que o cliente quer, que ele não vai verbalizar, mas você tem que dar um jeito de ir pegando sinais. No final das contas, eu tenho certeza absoluta que as ideias que tu tem nos lugares com vibe, elas passaram pela tua bagagem de ter um monte de coisa na cabeça, experiência e tudo mais, e parte do que os clientes falaram pro Gabi é parte dessa bagagem. Sem então, dúvida, acho que cara. Passa muito por isso também. Fechou? Sem dúvidas, é isso. Eu acho que a criatividade, ela rola, mas você tem que ter uma bagagem para você conseguir entender o cenário real com o cenário criativo. Não adianta nada ser, por exemplo, eu quero criar, eu vou fazer um podcast, eu vou convidar a Suzana Vieira, vou convidar não sei o quê, porque Suzana Vieira, eu não conheço ela. Sabe, outro dia... Posso terminar? Claro. Vai. Outro dia, uma pessoa do meu time brincou, até zoou ela até hoje. A gente tava pensando, outro dia não, faz uns 2 anos isso aí. Quem que a gente vai chamar pra talk da resenha? E aí o cara começou a falar, chama a Suzana Vieira, chama não sei o quê, chama... Falei, bicho,
você tem que falar alguém que tá no meu círculo. Não adianta você falar qualquer pessoa aleatória. Quer dizer, é uma criatividade desconexa da realidade. Não, você tem que falar, pô, chama o show do Google. Beleza. Aí o cara sabe que eu tenho um caminho pra chegar até ele, entendeu? Então a criatividade tem que estar sempre casada com a bagagem e com a realidade. Muito bom. Boa. Beleza, fechado. Valeu, pessoal. Esses são os hacks de criatividade, Gabriel Até Kawali. o próximo. Até o próximo. Falou.